Gravando, pessoal. Boa noite, gente, todo mundo aí. Boa noite. A Mi já chegou também, a Dani, o Thiago. O pessoal está chegando. Pessoal, mais uma noite incrível aí, que nós temos aí uma grande convidada, como a Lid diz, sempre fala que a Darla é uma grande parceira do Agilistas em Ação, ajudou na minha trajetória de carreira, que agora é oficial, né? Algumas pessoas já viram lá que eu consegui realmente ir para a empresa que eu queria. A Darlene fez parte dessa trajetória, foi a primeira pessoa a saber quando eu consegui a vaga, foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem. A Lid também, que me indicou a Darlene no ano passado, quando a gente começou aqui o Agilistas em Ação. Então, acho que melhor do que a Lid para falar e apresentar a Darlene, porque a Lid está com a Darlene há muito tempo. E aí, então, acho que, Lid, faça as honras aí da Casa dos Agilistas. E, pessoal, mais uma vez, muito bem-vindo. Quem é novo, se sinta acolhido, aqui é um ambiente seguro, todo mundo aqui está crescendo, todo mundo aqui está colaborando, todo mundo aqui quer a mesma coisa, evoluir, crescer e dividir, tá bom? Darlene, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Tem muita gente nova aqui, Darlene, que está começando essa interação agora, né, por esse tempo, tem muita gente ainda entrando, né, a gente tá fazendo bastante movimentação, agora a gente está colocando no Simpla, então tá bem legal. E, claro, te receber, eu acho que não é para qualquer um, nós somos realmente abençoados por você estar aqui conosco, né, sempre pronta para estar ajudando, você é minha mentora, já estou com você há 1 ano, foi mentora da Adriana e de outras pessoas que estão aqui no grupo, então, assim, eu me sinto muito feliz e honrada por conseguir um espaço na sua agenda e por você estar aqui conosco, viu? Sabe o quanto eu torço por você e quanto estamos juntos, e é isso. Seja bem-vinda, quem não conhece a Darlene se apresentar um pouquinho, mas eu posso falar que ela é coach psicanalista, né? E faz esse trabalho incrível, né, na parte de carreira, ajudando, né, nesse crescimento, nessa evolução de carreira, e com certeza, se precisar, eu acho que a carreira transborda aí para o pessoal, né? E ela pode também estar ajudando nessa área pessoal de autoconhecimento, né? De se conhecer um pouco. Essa semana nós tivemos várias lives, né? A gente está acompanhando, uma delas eu participei, a Adriana participou, a Milena participou. Então, a gente acha, será que a gente vai ver sempre a mesma coisa? Não, sempre tem alguma palavrinha, alguma dica, alguma sugestão que só faz confirmar e evoluir mesmo tudo que a gente vem pensado, confirmar e crescer cada vez mais nessa questão do nosso conhecimento, né? Então, sempre você dá dicas bacanas. Você sabe que eu sou assídua no seu Instagram, então, todo tempo eu estou vendo, tem muita atualização bacana lá, então, eu sei quanto você é dedicada, não é à toa que você dedicou esse tempinho para estar aqui conosco. Seja bem-vinda, tá? Espero que esse não seja... Já tivemos quem não conhece a Darlene, quem não entrou no grupo agora recentemente, é a segunda vez, nosso grupo vai fazer 1 ano de existência, é a segunda vez, acredito que ela está conosco aqui, então vamos aproveitar, fazer bastante perguntas e fazer com que ela venha de novo aqui com a gente. Né, agora ela vai estar no processo do curso dela, que ela vai mostrar depois para vocês, a gente vai estar divulgando um pouquinho, mas eu espero que logo, logo ela esteja aqui conosco, né, Darla? Então, bem-vinda. Vamos tirar foto antes, pessoal, abre a câmera. Isso. A minha câmera eu fechei. Abre a câmera. Vamos tirar foto, vou até virar aqui que é melhor. Tiago, Estefânia, Raquel, isso, Dani, todo mundo aí, para tirar foto, para a gente colocar lá no LinkedIn, todo mundo próspero, pleno, arrasando. Ainda tem o Azinho, que a gente faz de agilista em ação, ó. Brilhando. Esse aí é da Milena, viu? Foi a Milena que teve a ideia no dia ou foi a Hanna? Foi a Milena ou foi a Hanna? Alguém aí? Acho que foi a Milena. Foi, não me lembro. Pessoal, vamos lá. Quem é que pode abrir a câmera aí? Quem vai tirar o print? Lid, você consegue? Não, eu não consigo, porque eu estou no celular. Aí eu não consigo ver todo mundo. Tiago, Tiago Ribeiro, ajuda nisso? De tirar os prints aí? Você é fera nessas coisas. Ou a Darlene tira também, manda pra gente. Deixa eu ver aqui, para mudar a tela aqui, peraí. Pessoal, Lucas aí, Cristiane, vamos lá, gente, abre uma câmera. Cris, cadê tu, Cris? Nós temos uma notícia boa, tá? Rapidinho.
Uma notícia boa. A Cristiane Oliveira, em 2 meses, ela conseguiu fazer a transição dela de carreira e ela conseguiu uma vaga na área da agilidade, viu? Estamos muito felizes, Cris, parabéns. Obrigada também. Vocês contribuíram muito. Obrigada, A minha Cris. internet está muito ruim, por isso que eu Então, tô sem a câmera. Então tá. Tem que contratar agora uma internet Vou tirar o print melhor. aqui, hein? Vamos lá, gente. Vamos lá. Print. Nosso azinho. Beleza, Boa. pessoal. Boa noite, boa noite. Então, vamos lá. Ah, que beleza, a Bruna entrou também aí, gente. A Bruna também está em transição. Muita gente está em transição aqui. Olha, eu quero a minha também em 2 meses, hein, gente? Me ajuda, hein? Me ajuda. Eu já estou há 1 mês na batalha, hein? Olha, cheguei hoje, mas já quero mais em 1 mês acabar Já com cola isso na Cris, já cola na Cris. É assim, um vai puxando o outro. Aqui um vai puxando o outro. Legal. Tamo junto aí. Darlene, então é com Precisamos. você, Darlene. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui, tá? A ideia é que... Bom, gente, boa noite, né? Vou projetar para começar a me apresentar. Obrigada aí mais uma vez pelo convite, por estar com vocês. E sempre também tenho essa mentalidade de contribuição. Sempre que possível, que eu puder e que me convidarem, eu venho sim, com certeza. Vou projetar aqui porque fica mais fácil da gente... O que está aparecendo aí? Está aparecendo alguma coisa? Tá sim, inteligência corporativa. Ah, legal. É que eu estou em 2 telas aqui, aí é um auê, né? Para ficar olhando para uma ou para outra. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint aqui para eu ver. Então, vamos lá. Vamos falar de inteligência emocional corporativa, né? Como tem poucas pessoas aqui que me conhecem, vou falar um pouquinho bem rapidamente de mim. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, né? Que eu não... Quem eu sou hoje, né? Porque eu nunca digo que eu sou, eu digo que eu estou, né? Então, hoje eu estou psicanalista, trainer, mentora de carreira e palestrante. Sou empreendedora também, porque trabalho para a empresa, né? Fundadora do meu instituto aí. Já tenho mais de 3.500 horas de atendimento individual, atendendo mais de 200 profissionais. Tenho mais de 5 anos aí nessa minha nova carreira, né? Transformando pessoas em carreiras, mais de 30 palestras, mais de 20 workshops, e eu criei um método que chama Promova-se e Recoloque-se, né? E estou agora aí criando bem fortemente a comunidade dos profissionais acima da média, né? Esse ano venho criando esse movimento para as pessoas realmente, né, serem profissionais que saem da média, profissionais que saíram da média, né? Que são acima da média. Porque a média não tem realmente oportunidade. Mas se você sair da média, está cheio de oportunidade. Vocês estão aqui, né? Vocês estão fora da média, porque estar aqui numa quinta-feira à noite, né? Vocês estão todas as semanas, vocês estão bem fora da média. Então, já podem se considerar, com certeza, aí, profissionais acima da média, né? Mas quem eu já fui, né? Lá em 1998, eu fiz faculdade de Ciências da Computação, estágio em sistemas, tinha medo do mercado de trabalho, de perder o emprego, insegura, sem orientação. Então, eu atuei por 23 anos no ambiente corporativo, na área de TI, e como eu disse aí, há 5 anos eu fiz a minha transição para a área de desenvolvimento de pessoas. Só para vocês saberem um pouquinho aí de mim, né? Quem está falando com vocês. Trabalhei em todas as empresas aqui no corporativo, eu trabalhei na DataSul, na TOTUS, então eu implantava ERP, então passei aí por muitas multinacionais, grandes empresas. O meu último trabalho foi na TecBan, né, no ambiente corporativo, que é a tecnologia bancária, e aí eu decidi ali, né, tive o meu filho e percebi que eu gostava mais das pessoas do que dos computadores, mas eu fiz uma trajetória aí de programadora, fui analista, fui estagiária, trainee, analista júnior, pleno, sênior, fui coordenadora até chegar na gestão. E escovei Bitbyte também, né? Então, assim, tenho um conhecimento de como funciona toda a área aí. E nesses últimos 5 anos eu tenho trabalhado, né, com pessoas em carreiras, já fiz treinamento na Unicamp, USP, algumas empresas aí, Hospital São Luís, já também passei por algumas empresas dessas mais famosas e outras nem tanto. Mas vamos lá.
né? Se vocês quiserem se conectar comigo, estou no LinkedIn, é Darlin mesmo, antes que você se pergunte se isso é nome mesmo. Minha mãe não sabia que nome dar, e aí olhou o sabonete Darlin, que é querido em inglês, só que para não ficar igual do sabonete, porque ela não sabia que querido em inglês, que Darlin era querido em inglês, ela tirou o G. Então ficou Darlin Paula, porque meu pai queria Paula. Então, vocês vão lembrar do meu nome, é só lembrar do sabonete e lembrar do Paula depois. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no que realmente interessa, né? Inteligência emocional. E por que a inteligência emocional é importante? A gente hoje, né, se preocupa muito com... Vocês não, porque acredito que já estão nessa caminhada, já estão entendendo aí o quanto é importante tudo isso, né? A inteligência emocional. Mas por que é importante? Porque 75% dos gerentes disseram que seriam mais propensos a promover, né, um funcionário com alta inteligência emocional. Então, assim, a sua promoção, o seu crescimento na carreira está diretamente ligada à sua inteligência emocional. E 59% também dos gerentes disseram que não contratariam um candidato com um QI alto e um QE baixo. O que é, né? QI, que é coeficiente de inteligência, ou seja, já está sendo visto, né, sendo entendido que a inteligência emocional é tão importante quanto a sua inteligência para realmente desenvolver aí. Então, o que isso quer dizer, né, para vocês que são bem técnicos? Não basta ter só o conhecimento técnico, né? Você também vai ter que ter aí o controle das emoções. E aí, trazendo um pouco mais de estatística para vocês, né? A Coca-Cola viu seus líderes de divisão que desenvolveram competências de inteligência emocional superando suas metas em mais de 15%. E os líderes de divisão que não desenvolveram a inteligência emocional perderam os alvos pelas mesmas margens. E a gente já sabe, né, que projeto, toda essa coisa, é realmente muito desafiante e que a gente tem que ter muita inteligência emocional. Então, aqui, se alguém tinha alguma dúvida da importância da inteligência emocional, estatística que não falta, né? Também tem o Peter Drucker aqui, que é mais antigo, né? Já nem está aí, mas é muito famoso também aí por conta de toda essa situação da administração. E ele fala, né? As pessoas são contratadas, eu já falava isso lá nos anos 90. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Então, e também por vezes não são contratadas, porque existem comportamentos em entrevista, né, que dá para ser percebido. Hoje as entrevistas elas são muito pelo seu comportamento, né? Tá aí a Milena que pode falar para vocês que foi contratada muito mais pelo comportamento que ela apresentou na entrevista, a Adriana, né? Até a Lidiane agora, né? Ela já tinha experiência, já vinha da área, mas pode falar para vocês que hoje é muito observado nas entrevistas também a sua inteligência emocional, né? Então, mais estatística aí. Também tem o Ricardo Bazaga, né, que até falei que precisava ser esse horário, porque eu estou fazendo uma mentoria com ele, que é o diretor-geral de executivo da Michael Page, que é uma dos grandes players aí de recrutamento especializado, né? E ele fala que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas, né? E demitidos por questões comportamentais. Isso tem já mudado um pouco essa frase dele, estatística também da Michael Page, mas o que tem acontecido muito fortemente é as pessoas, os recrutadores estarem olhando mais atentamente para essa parte do comportamental, que, claro, envolve uma série de outros soft skills, porém, tem essa parte da inteligência emocional, porque eu brinco dizendo que a inteligência emocional é a base, gente. É muito complicado ter os outros 9 soft skills que eles dizem que é do profissional moderno se você não tiver inteligência emocional, né? Quantas vezes a gente não fica aí apanhando dos pensamentos, a gente por vezes fala, a gente vai falar de alguns comportamentos, tudo por conta de que a gente não conseguiu aí lidar tão bem com as emoções.
Legal. Colocado isso, né? Como você está lidando com as suas emoções? E aí agora eu te convido a uma reflexão, né? Como é que você está? Como é que estão aí as suas emoções? Como é que você está lidando com elas? E aí, imagina o seguinte, né? Vocês acreditam que é possível controlar as emoções? Olha essa praia maravilhosa, né? Aí fica fácil, né? De controlar as emoções. Imagina, né? Você nessa praia paradisíaca, né? Num dia quente, de calor, muito sol. Aí você pensa, eu vou me refrescar, eu vou entrar nesse mar. E você entra nesse mar limpo, maravilhoso, começa a nadar, passa por um cardume de peixe e de repente você vê um tubarão. Nesse momento, o que vai acontecer com você? Sua pupila vai dilatar. O seu sangue ele vai ser bombeado para os seus braços e para as suas pernas. Seu estômago vai começar a soltar ácidos. E o seu intestino, se ele estiver cheio, ele vai parar de perispaltar, né? É o famoso caguei nas calças. E tudo isso dura milésimos de segundos. E isso é uma emoção. A emoção não tem como ser controlada. Então, quando as pessoas dizem para você, você precisa controlar suas emoções, pode ficar tranquilo, você não tem como controlar elas. Isso é algo inerente do seu sistema nervoso e você não tem como controlar. É justamente o seu sistema numa defesa para que você possa o quê? Se proteger, né? Você viu o que eu falei? Todo o seu sangue é bombeado para as suas pernas e para os seus braços. Por quê? Justamente isso, né? Você poder ter esse impulso de sair nadando. Só que o que acontece, né? A gente, por vezes, não tem essa noção. E aí, agora você pode até ficar aliviada, né? Porque, puxa, que bom, eu não tenho como controlar as minhas emoções. Porque muitas vezes, né, principalmente quando eu faço essa palestra em empresa, as pessoas ficam assim, nossa, eu pensei que eu era um problema, que eu não tinha como controlar as minhas emoções, que eu tinha, né, que eu tinha que fazer, eu tinha que ir para a terapia. Não, isso é um processo do seu neuroquímico do seu corpo, isso você não controla. Toda essa emoção, por vezes ficar com o rosto vermelho, as mãos suadas, né? Eu dei aqui um exemplo um pouquinho mais forte, né? Que é um tubarão, realmente para fixar, mas a gente tem reações no nosso corpo, né, que a gente não tem como controlar. É realmente neurofísico. Só que, claro, a partir do momento que a gente acaba tendo esse conhecimento, a gente começa até entender e controlar. É meio que vocês vão ver aí que muitas coisas vocês vão aprender aqui. Depois muita gente me manda mensagem falando assim, nossa, eu melhorei muito, eu ficava mais vermelho, a minha mão transpirava, eu tremia. Depois que eu tive esse entendimento, eu comecei a ficar melhor. Mas vamos lá, ainda estamos começando com esse entendimento da inteligência emocional. E aí, né, o tubarão apareceu, você viu, você pensou, você veio e pensa, isso é muito rápido, você sentiu, e aí você agiu e se comportou. E até aqui, ó, até aqui, você não tem controle. Você vai ver, você vai pensar e você vai sentir. Isso é emoção. Quando é que você começa a ter controle? Opa! Você só tem controle do seu comportamento. Depois que isso tudo aconteceu, você pode se comportar. Mas é claro, né, que se você não tem esse conhecimento, você não tem esse entendimento, como é que você vai controlar? Muitas vezes a gente não tem como controlar essa emoção, mas a gente tem como controlar os nossos comportamentos. O comportamento é controlado a partir do momento que você tem toda essa consciência, né? Porque por vezes não dá tempo, né, da gente realmente ter um comportamento diferente, porque a gente não tem esse conhecimento, vai lá e aí a gente ainda vai falar, eu preciso trazer essa base desse entendimento para vocês do que é, né, inteligência emocional, mas
depois vocês vão entender o que a gente faz no corporativo, né? Porque a gente é uma pessoa, e a gente não é uma pessoa no corporativo e outra pessoa em casa, a gente é uma pessoa só. E a gente exerce papéis. E muitas vezes, o papel que a gente exerce lá no ambiente corporativo, né, traz os nossos resultados. E aí a gente é super boa tecnicamente, a gente dá conta, a gente faz hora extra, só que nunca chega a nossa hora, né? Aí tem uma situação assim para um cargo de gestão. Aí você fala assim, como fulano, que é só somebody love, que parece que não trabalha, consegue ser promovido e eu não? E aí você não entende por quê? Porque você vai lá, você dá duro, você faz, você, né? Só que, às vezes, quando você é um pouquinho ali confrontado, e a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, você tem comportamentos que geram resultados complicados. E como é que você vai para um cargo de gestão? Como é que você vai subir na hierarquia se você não controlar bem as suas emoções? Legal. Aí, o que acontece, né? Imediatamente aí depois que você vê esse tubarão, vou dar aqui o exemplo, você tem medo. E o que é o medo? Qual que é a função do medo? O medo é nos advertir sobre um perigo, né? A presença de um perigo. Agora sim, a gente sempre vai sentir medo daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não conhece, de situações, né? Que a gente não tem. Eu costumo brincar dizendo que assim, o que é o medo? O medo é o quarto escuro que você tem medo de entrar lá, mas a partir do momento que você foi lá, acendeu a luz, você viu que não tem mais nada. Então, assim, o medo nada mais é do que você não saber o que tem ali. Né? Eu costumo dizer que a partir do momento, como é que você... tem umas frases que dizem assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu falo, não precisa ir com medo mesmo. Cria estratégia, vai conhecer quantas coisas você teve medo e depois que você viu, você foi lá, fez, você fala assim, nossa, mas era só isso? E é só isso mesmo. Só que o medo ele tem uma função, ele não é algo ruim. Se a gente não tivesse medo de nada, a gente provavelmente não estaria aqui, não estaria vivo. Então, ele tem sim uma função importante que é ajudar a gente a sobreviver. Né? Então, assim, só que o medo, muitas vezes, não controlado, né? Não entendido, ele pode se tornar um pânico, uma síndrome do pânico, né? E aí você te paralisa. A partir do momento que você entende o medo, sabe que ele é um medo importante para que você seja uma pessoa aí cautelosa, ele faz bem. Agora, pasme, né? Neurocientificamente, no seu cérebro, né? Porque tem um processo neuroquímico que acontece no seu cérebro, que eu acabei de explicar, né? O medo, ele tem uma duração, né? Isso foi feita uma pesquisa por um psicólogo de 42 minutos, e também a neurociência também atesta isso. 42 minutos dura o medo. Então, assim, se você está com medo de alguma coisa aí que vai acontecer, ou que aconteceu, você está alimentando os seus pensamentos. E aqui está o grande segredo, né? A gente precisa começar cada vez mais, eu disse que podia só controlar os nossos comportamentos, né? Mas tem uma coisa que a gente pode controlar antes também, que são os nossos pensamentos. Então, todas as vezes que você está com esse sentimento que não está bom, é porque você está alimentando o pensamento de medo, tá? Porque neuroquimicamente, no seu corpo, ele só dura 42 minutos. Então, você está com medo de alguma coisa que aconteceu, que vai acontecer, você está alimentando pensamentos que não são bacanas. O próximo aqui, né, eu vou falar das cinco emoções bases, né? Dessas aqui saem um monte de outras. Essas são as bases. O próximo é a raiva. E a raiva, quantas vezes a gente não sente raiva, né, no trabalho? Nossa, eu acho que é o que a gente mais sente, né? Oscila entre raiva e medo, né? Muitas vezes. A raiva, ela permite a reparação perante alguma frustração, a injustiça, ofensa. Então, todas as vezes que algo acontece, que você queria que acontecesse de outra forma, você sente raiva. Ai, que raiva, né? Você pode perceber, se você parar e começar agora a ter mais consciência sobre isso, todas as vezes que você queria que uma coisa fosse de um jeito e ela é de outra, você sente raiva. Então, tem aquele sentimento. Agora, pasme. Olha quanto tempo dura a raiva. Só 90 segundos. Neuroquimicamente, esse sentimento de raiva, só 90 segundos. Se você está com raiva ainda de alguma coisa que já passou,
né? Que já aconteceu, você está alimentando o pensamento ruim em cima disso. Então, o que é importante você observar aqui, né? Quantas vezes a gente fica com raiva? Quando eu faço essa palestra, às vezes tem gente na empresa que fala o seguinte: não é possível, é mentira, a minha esposa, né? O meu marido é diferente, não é uma pessoa normal, então. Porque ela está com raiva de uma coisa que eu fiz há 20 anos atrás. Sim, ela está, porque ela continua alimentando aquele pensamento. Toda hora ela está lembrando aquela coisa que não é bacana, que não é legal. E é claro que não tem como ser inteligente emocionalmente, não tem como ser diferente nessa situação, né? Qual o próximo? Tristeza. A tristeza também é um dos sentimentos básicos. Qual é a função dela? Atuar em situações pelas quais o sujeito se encontra impotente ou não pode tomar nenhuma ação. O luto, né? Quando você tem uma perda muito grande, quando você tem uma perda que você sabe que é irrecuperável, você por vezes vai ter o quê? Você vai ter tristeza. Só que a tristeza, ela dura 120 horas. Então, a gente sabe que a base da depressão é a tristeza, né? E também, mais uma vez, se está em depressão, está em alguma coisa assim, o que você está fazendo com o seu corpo? Alimentando aquele pensamento de tristeza. E ela dura 5 dias. Eu já vi alguns estudos dizendo que o luto é 7 dias, né? E que talvez empiricamente soubéssemos, né, quem criou isso tudo, porque não tinha estudo de neurociência, e esse sentimento mesmo, assim, mais profundo, ele demora esses 5 dias para passar. É o sentimento que tem mais duração, né? Claro que, mais uma vez, eu estou falando das bases e que daqui tem muitos outros, né, que a gente saem daqui também. Alegria. Ai, finalmente, né? E a alegria, ela permite a celebração de conquistas, realizações e vitórias. Todas as vezes que a gente conquista alguma coisa, que alguma coisa boa, a gente sente alegria. Agora, pena que ela dura, né, só 35 horas, também neuroquimicamente falando no nosso corpo. Então, se você aí, né, tá alegre por algum motivo, provavelmente, e que não seja agora, você se lembra de um momento bom. Tanto é que uma das técnicas que eu ensino, quando a pessoa vem para se treinar em entrevista, eu falo o seguinte: se conecta, né? Escuta alguma música que você goste, que seja, que te eleve, que te deixe alegre. Veja alguma parte de um filme que te deixa alegre. Por quê? Porque a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, agora, se eu começar a contar uma história triste para vocês, vocês entram na história e é muito provavelmente que você vai chorar, porque você não viveu essa história, você está acreditando, a sua mente está acreditando, ela não sabe o que é real, o que é o imaginário. Essa história pode nem ser que seja verdade, né? A gente não chora em filme porque a gente não sabe, o nosso cérebro não sabe o que é real, o que é realidade. Então, por isso que a gente tem que se cuidar muito em focar os nossos pensamentos naquilo que realmente a gente quer, né? Com a live com a Adriana, também com a Milena, elas falaram muito dessa coisa de ter o pensamento focado naquilo que quer. Porque a nossa mente não sabe o que é real e imaginário. E a partir do momento que você pensa, você sente, e aí o que acontece? Você também age. E muitas vezes a gente tem esse sentimento, né? Que muitas vezes não é bom, não é de alegria, por conta de que a gente está nutrindo esses pensamentos. Então, a gente tem que, ao longo do dia, cada vez mais, se conectar com pensamentos bons. Ai, Dália, eu vou fazer vista grossa porque está acontecendo, tal. Não. Né? É só você se lembrar que você tem o controle da sua vida. Você pode escolher, né, como ficar. E aí tem essa parte que também, por vezes, a gente precisa respeitar, né? Tem vezes que a gente está triste e vai ficar realmente desafiador, porque o nosso processo do corpo está passando por isso, né? Por aquela tristeza, e não dá para ficar alegre mesmo, porque nem o nosso corpo responde sobre isso, né? Neuroquimicamente, né? Fisicamente, a gente não vai responder assim. Legal. Qual que é o próximo? O afeto. E o que é o afeto? O afeto é o amor, né, gente? Ele está presente nas relações amorosas e fraternas. E os estudos, eles dizem, né? Não tem quantas horas eu sinto? Não, a gente é por amor. A gente nasceu para ficar no amor, a gente é amor, né? E a gente nasceu para ter relações amorosas e fraternas.
Então, assim, a gente é assim, só que por vezes, né, não tem aqui uma quantidade de horas. Eu trouxe aqui as ilustrações do Divertidamente, se alguém conhece aí o filme, e assiste, né? Se tiver a possibilidade, pega aí no final de semana para assistir, inclusive com as crianças, vocês vão ver como é realmente tudo isso que eu estou falando para vocês. Né? Então, ser inteligente emocionalmente depende muito daquilo que você vai pensar, porque você já sabe que o seu pensamento gera um sentimento. E esse pensamento, esse sentimento é que gera a emoção. E aí você tem um comportamento baseado naquela emoção. E aí esse seu comportamento traz os seus resultados. Aí vamos lá, vamos entender como é que funciona isso no corporativo, né, gente? Eu não poderia trazer aqui, falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, sem base, porque eu costumo dizer que eu gosto de ensinar as coisas que vai servir para a sua vida, né? E que você possa realmente ali criar alicerces firmes. Isso aqui é pautado, né, em psicologia, em neurociência, que eu aí compilei essas informações, trouxe essa curadoria, para que vocês entendam, né, que sim, é possível ser inteligente emocionalmente a partir do momento que você tem esse entendimento, né? Essa base para as coisas aí que acontecem para você. Aí a gente vai para o ambiente corporativo. Aí vem aquelas cobranças, aqueles relatórios, aquela pessoa que está mal-humorada, e aí a gente começa a ter alguns comportamentos. E como é que funcionam esses comportamentos, né? Quando a gente não tem inteligência emocional, e aqui eu vou chamar inteligência emocional, quando a gente não tem esse conhecimento de que a gente não pode controlar as nossas emoções, que a gente só pode controlar os nossos comportamentos e também os nossos pensamentos, mas aí agora você deve falando assim, Garni, mas eu não tenho como controlar o meu pensamento, né? Chegou o meu chefe ali, me dando, falar o português bem claro, né? Um esporro, me dando um feedback que não é verdade. Por vezes, assim, a gente também pega o caso contrário, ele não fala comigo. Enfim, aquelas situações que pode causar medo, pode causar raiva. Como é que eu vou controlar meu pensamento? Por vezes não dá, né? Já chegou um negócio ali direto, você não tem como controlar o pensamento. Falo que você só pode controlar o pensamento ao longo do seu dia aí, mas você pode controlar o seu comportamento. E aí, seu chefe vem e cobra alguma coisa de você. Se você não tem inteligência emocional, você vai falar o seguinte, não, isso não é minha responsabilidade. E aí, o que acontece no ambiente corporativo quando você faz isso, né? Você fica ali, né? Poxa, mas essa pessoa... Quando eu vou fazer palestra em empresa, eu sempre pergunto qual é a transformação que eles querem com aquela palestra, com aquele treinamento, com aquele workshop. Gente, quer que a pessoa, que o colaborador, o profissional, seja proativo, seja dono, seja responsável, tenha senso de dono, né? Todas as empresas que eu fui fazer essa palestra, eles falavam isso. E aí, o que acontece? Você vai começando a colocar algumas manchinhas na sua marca pessoal quando você fala isso. Não é minha responsabilidade. E aí, fica complicado. Agora, sim, como inteligência emocional, você respirou. E, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já estudei neurociência, psicologia, meditação. Toda hora eu vou buscar alguma coisa nova para entender se tem alguma saída. Eu vou falar que 100% dos estudos, psicologia positiva, 100% dos estudos dizem respiração. Quando acontece isso, o que acontece no seu cérebro quando aquelas coisas, principalmente a raiva, né? Que eu acho que é uma das coisas que mais norteia a gente aí no ambiente corporativo, porque muitas coisas acontecem de um jeito que a gente queria que acontecesse do outro. O nosso cérebro, nesse momento, ele para de oxigenar. E aí a gente não pensa. Quando você respira, você pensa. E aí, como é que você faz com a inteligência emocional? Você troca essa não é minha responsabilidade por recomendo que você fale com o fulano responsável da área. E eu sei que agora você deve estar falando, não, Dai, você não está entendendo. Você não sabe o que eu faço lá. Você não sabe como é que é. Você não tem ideia. Eu sei, gente. É assim mesmo. E eu tenho que falar uma coisa para vocês. A chance de vocês saírem daí, encontrar um outro líder assim, outra situação assim, é muito grande, porque a gente está agora num momento de transição para essa mentalidade, para o mindset progressivo. A gente, queria eu ter nascido daqui uns 10, 15 anos, que acho que a mentalidade já está muito melhor, mas não está. A gente está vivendo essa transição.
E é isso que você vai pegar a maioria das vezes. Vocês aqui não, porque eu sei que vocês vão sair dessa palestra e já vão começar a aplicar, vão, né, mindset de colaboração, vão falar para as outras pessoas, e você não vai fazer isso. Mas as pessoas não têm esse conhecimento, elas continuam fazendo. E eu sei que o tempo aqui entre essa coisa e outra é o tempo da respiração. Dessa resposta não é minha responsabilidade para a resposta. Recomendo que você fale com o fulano responsável da área, é a respiração. Tem uma coisa também que ajuda muito, tá? Um copinho de água, sempre perto, um golinho de água é o tempo, isso é milésimos de segundo, né? O cérebro é muito rápido, o processamento dele é muito rápido, é milésimos de segundos, que você, assim, ó, subiu, teve vontade de falar, isso não é minha responsabilidade, bebe uma água que você vai lembrar de mim. Recomendo que você fale com o fulano responsável de alguma coisa. Você vai adequar aí, não me dê essa resposta no corporativo. Você vai começar a ficar ali, aí fala assim, não, como é que eu vou falar com essa pessoa? Como é que eu vou, como é que se diz? Promovê-la. Todas as vezes que eu falo com ela, ela nunca é responsabilidade dela. Gente, profissional autogerenciável, profissional moderno, ele é solução, não é problema. Quando você fala assim que a responsabilidade não é sua, isso é problema, né? Qual o próximo? Aí, assim, vem alguma situação, aí fala assim, vamos... por que faz disso? Não sei, sempre fizemos desse jeito. Quantas vezes, né, a gente passa por essa situação, e principalmente vocês que trabalham com desenvolvimento, vai buscar talvez aí uma nova... trabalham com desenvolvimento não, né? Com inovação, está buscando inovar, o que vocês vão escutar por aí, principalmente, né, de pessoas de áreas que são resistentes, mas sempre fizemos desse jeito. Isso também não é legal. Toma uma água, respire, troca a cor. Opa! Essa é uma abordagem diferente. Pode me explicar por quê? Porque é melhor? Então, assim, às vezes a pessoa ela vem e fala assim, vamos fazer desse jeito que é melhor? Não, a gente sempre fez assim. Não, pergunta, né? Pode me explicar por que é melhor? Essa é uma abordagem diferente. E claro que aqui, gente, tem tom de voz, né? Porque às vezes a gente também está com raiva, ao invés de falar, fizemos sempre desse jeito, essa abordagem é diferente. Pode me explicar por que é melhor, né? Às vezes a gente é cínico, às vezes a gente, né? Por vezes a gente está ali naquela emoção também. Então, o tom de voz, né, também é bem importante. Não há nada que eu possa fazer. Gente, essa é a pior que um profissional pode falar, hein? Profissional é solução, não é problema. Se não sabe o que fazer, está no lugar errado. Gente, não existe isso, tá? Se tem um problema, existe uma solução, senão é só uma preocupação. Inclusive, a diferença entre problema e preocupação é que problema tem solução. Preocupação nem aconteceu ainda. Agora, se é um problema, tem uma solução. Como dizia a minha avó, o único problema que não tem é a morte, né? Eu falo assim, nem isso é um problema, porque todo mundo nasce sabendo que vai morrer. Então, né, essa coisa tem que tirar. Troca por o quê? Estou meio travado nisso. Pode me ajudar a encontrar outras opções? Porque, por vezes, a gente não está conseguindo ver mesmo. A gente está num ângulo do problema que a gente não consegue ver a solução. Precisa pedir ajuda, precisa, né, trazer. Olha, não estou enxergando isso. Vamos tentar ver junto. É legal porque vocês têm todo esse time aí, né? Aí vocês podem se ajudar um aos outros, né? Isso é legal. Também está fora da empresa. Você está errado. Nossa, gente, isso é péssimo. Você quer se desconectar das pessoas. Ninguém gosta de estar errado, né? Você quer se desconectar, você quer começar a criar uma marca pessoal ruim, né? Fazer sua marca pessoal ruim é fazer esse tipo de coisa. Jamais diga para as pessoas que ela está errada, mesmo que ela esteja, né? Mas lembre-se que ela pode estar no ponto de vista dela. Troca por. Eu discordo por essas razões. Você deve ter suas razões. Né? O que você acha? Ou como é que você vê? Quais são as suas razões? Sempre pergunta. Gente, o profissional moderno, ele nunca afirma. Pode ver que aqui, ó, né, vou voltar aqui, é sempre uma pergunta, tá vendo? Devolve a bola. Se a bola veio quadrada, devolve. Sempre com uma pergunta. O próximo. Isso não faz sentido. Também é péssimo, né? O que acontece no cérebro da pessoa quando você fala isso para ela? Sobe uma parte do cérebro que é o mecanismo de defesa, né? E aí ela não escuta mais nada do que você falar para ela, porque ela está na defesa. Você está falando que está errado, que não faz sentido, ou seja, você está contradizendo ela.
o que acontece? Ela também não te escuta mais. Então, se você quer trazer as pessoas, quer ser uma pessoa inteligente emocionalmente, precisa aprender a fazer perguntas. E aí você troca por quê? Não estou certo quanto a isso. Pode me explicar por que é melhor? Porque às vezes a pessoa está num outro ponto de vista, né? O 6 e o 9, que eu já falei aqui. Se eu desenhar um 6, eu vejo o 6. Se vocês aí de frente para mim vão ver 9. Quem está certo e quem está errado? Estamos ambos certos do ponto de vista que a gente está. Então, como eu disse, é possível controlar os comportamentos. Isso é comportamento, entendeu? A gente tem um comportamento, por vezes, de falar esse tipo de coisa, né? Isso não faz sentido, essa situação. E essa é a pior, né? Que a gente também fala muito. Não tive tempo. Essa também precisa ser trocada por qual? Consigo te entregar e falar o prazo, gente. O profissional moderno, né? Ele sempre é focado no resultado, sempre focado nessas coisas. De realmente resolver, foco na solução. E quando a gente, por vezes, né, não tem esse entendimento de como funciona a inteligência emocional, o que acontece? A gente fala tudo ao contrário. Bom, passei aqui alguns, né? Tem vários, mais alguns. É isso, não sei se vocês estão colocando aqui no chat alguma coisa. Eu trouxe bem resumidamente, né? Porque é muito mais do que isso, mas a ideia era trazer para vocês esse entendimento de como é que a gente, por vezes, né, principalmente, acaba tendo um comportamento e resultados que a gente não espera por conta da forma que a gente fala com as pessoas, né? Porque a gente não tem essa noção de como as nossas emoções interfere e a gente fala assim, eu não consigo. Não, você consegue. A partir do momento que você tem esse entendimento, essa consciência, saber o que trocar, saber que sempre quando vem alguma coisa, devolver com uma pergunta, você realmente consegue aí ter essa inteligência emocional. Tem perguntas aqui? Deixa eu só tirar aqui, que depois eu vou voltar para falar. Mas tem perguntas? Eu estou vendo o chat aqui, mas eu não consigo ver. Ah, agora eu consigo. Vou acessar pelo celular, não é o que se fala, mas como se fala. Exatamente, Dri. Não é o que se fala, mas como se fala. Porque até a comunicação, ela é 93% tom de voz, né? É tom de voz e o seu não verbal. Então, isso tudo precisa ser muito observado. Também não adianta trocar, né, por vezes, e não ter ali esse entendimento de que o tom de voz, né, e o seu não verbal fala muito. Porque às vezes a gente fala assim, deixa eu pegar uma aqui. Eu discordo por essas razões. Bom, a minha cara, o meu não verbal já tá falando assim, nossa, ela tá sem paciência comigo. Às vezes a pessoa fala assim, não, tá tudo bem. Aí você fala assim, não tá tudo bem. Tô vendo porque o seu não verbal fala muito mais do que o seu verbal. Então isso também precisa se tomar cuidado, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, foi super lá gentil. O que a pessoa falou foi gentil, mas o que ela expressou com as caras e bocas e com o tom de voz não foi. Então isso tudo precisa ser também observado aí, porque também faz muito da parte de inteligência emocional. E aí, gente, o que acontece? Muitas vezes a gente não tem, né, tudo isso aí, todo esse entendimento, e começa a ter esses comportamentos. Mas você vai lá, você entrega resultado. Por que eu nunca sou promovido? Por conta dos seus comportamentos. Mas assim, aí chega o dia da emissão, não, eu entregava tudo, fazia tudo, não errei um prazo, me desdobrava. Aí quando foi o outro. Foi por conta dessa sutil situação. Claro que por vezes tem outras situações, né? Mas a grande maioria das vezes é por conta dos comportamentos, por falta de inteligência emocional. O que mais? É o ego, né? Então, eu sou psicanalista, né? E aí a gente estuda justamente o ego. Eu falo que tudo, coitada, tudo leva a culpa do ego. Eu não vou dar aula de psicanálise aqui para vocês, não, mas só para instigar, né? Tudo leva a culpa do ego. Mas, gente, o ego, ele, quando bem estruturado, ele é muito bom. O problema é quando ele está desequilibrado, né? Mais uma vez, é o ego desequilibrado. O coitado do ego leva a culpa o tempo inteiro, mas é o ego desequilibrado.
Porque, só para falar bem rapidamente, né, o aparelho psíquico, ele é formado pelo ego, que está no meio, o id, que são os nossos instintos selvagens, e o superego. Então, o ego, ele fica no meio. O id são os nossos instintos selvagens, né? E o superego é a censura, é a gente poder trabalhar aí, né? Tá trabalhando em equipe, né? Poder sobreviver aí na sociedade. E o ego, ele fica bem no meio. O que acontece com o coitado do ego, né? Os nossos instintos selvagens falam mais alto nesse momento, né? E aí a gente desequilibra e o pessoal bota a culpa no ego. Mas não, é o instinto selvagem, é o id, né? Ou então aquela censura muito grande que não deixa com nada. Aí também é o desequilíbrio, né? Mas eu não vou dar aula aqui de ego, não. Tudo leva a culpa do ego, pode continuar, mas o coitado do ego, quando está em equilíbrio, ele faz bem, né? É que muita gente aí coloca isso sem saber, coloca a culpa no ego. Mas vamos deixar o ego mesmo, mas é o ego desequilibrado, tá? E aí é isso, né? Desequilíbrio mesmo. Muito do que você está falando também depende da vontade de cada um de querer ouvir o outro e dar importância para outras pessoas. Sim, claro, é outra coisa que eu falo também. Às vezes eu faço essa palestra e eu já tive várias vezes pessoas me falando o seguinte, né? Eu abro para a pergunta fala assim, e quando você fala, você faz e a pessoa não entende, não muda, não quer fazer. E aí eu falo o seguinte, né? Eu brinco sempre, foi uma vez uma palestra que eu dei, era um público, acho que de umas 200 pessoas, e a pessoa, ela estava desesperada porque ela passou por toda a palestra, acho que ela estava passando mal, porque ela falou assim, não, eu faço tudo isso, e a pessoa não, eu tenho esse conhecimento e a pessoa não muda. E aí ela fez questão de fazer a pergunta, foi bem cômico esse dia, assim, né? Eu falei assim, sim, eu falei, tá, se ela não tá escutando, porque ela falou assim, você fala, e a pessoa não escuta. Eu falei, se ela não tá escutando, talvez você não seja o canal preferencial dela de entendimento, talvez você possa tentar escrever, desenhar. Eu falei para ela, mas a sua pergunta não é essa. O que você quer me perguntar é o seguinte, quando a gente fala, a gente faz tudo isso e a pessoa não muda. Aí eu falei para ela, não muda porque a pessoa não quer mudar. Você não tem o poder de mudar uma pessoa. A única pessoa que pode mudar, a porta da mudança, ela nunca abre, né, de fora para dentro, ela abre de dentro para fora. Isso não quer dizer que você não pode continuar batendo. Mas a pessoa ela não vai mudar, ela não vai fazer porque você está falando. A gente pode, sim, influenciar. Né? A gente influencia muito, porque hoje até fala-se muito de líder influenciador, pelo exemplo. Tem técnicas de rapport, né? A Adriana está aqui, conhece, a Lidiane também, acho que outros de vocês talvez conhecem. Existem técnicas que você pode ir trabalhando, você pode influenciar a pessoa. Mas a gente não tem a capacidade de mudar ninguém, a gente tem a capacidade de influenciar. Né? Mas mudar, a pessoa falar, eu fiz assim, a pessoa não muda, a pessoa não quer. Então é isso mesmo, Mariana. Se a pessoa não quiser, você pode fazer o que você quiser, né? Às vezes pegou já um nível de antipatia que não vai funcionar. E aí isso acontece muito, né? Muitas das pessoas que me procuram, por vezes já está esgotada no trabalho, fala assim, já fiz de tudo. Eu falo para a pessoa, não é a pessoa que tem que mudar, é você. Mudar daí, mudar desse trabalho, mudar desse chefe, porque ele não vai mudar. E aí você fica dando murro em ponta de faca, né? Quantas pessoas não fazem isso? Fica lá se martirizando, mas meu chefe vai mudar. A pessoa já mudou. Gente, eu já conduzi mais de 200 processos de coaching, tá? Individualmente. E muitas pessoas mudaram muito o comportamento dela, porque por vezes é o nosso comportamento, vou falar que a maioria das vezes é a forma que a gente se comporta assim, a maioria das vezes, tá? A gente é que provoca isso, porque eu disse, a gente tem a capacidade de influenciar muito as pessoas, é a nossa influência para com a pessoa, mas do outro lado, às vezes está uma carne de pescoço ali que não vai mudar mesmo, e aí para de ser burro, entendeu? Eu já tive cliente que, depois de uma certa afinidade, né, claro, já tinha ali estabelecido um belo de um rapport, a gente já tinha um certo entendimento, que eu falei assim, tá, olha só, você mudou seu comportamento, essa pessoa não quer mudar, ela não te enxerga. E até falei, ó, com todo o meu amor para você, para de ser burro, vamos para outro lugar, né? E esse meu cliente hoje, ó, tá pulando de emprego em emprego, estava 10 anos numa empresa que não funcionava a coisa, não tinha jeito, não ia. E hoje ele tem trabalho sendo chamado o tempo inteiro, as pessoas amam,
Não era ele, era o outro. Né? Ele tinha, assim, algumas coisas que ao longo ele foi melhorando, mas mesmo ele melhorando, o outro não enxergava, ele não dava possibilidade para ele. Então, isso também é importante colocar, tá? Mariana, respondi, será? Isso é bem importante falar, porque acontece muito, né? Normalmente, gente, ó, via de regra, a gente muda os nossos comportamentos, a gente começa isso, o ambiente se influencia, tá? Na grande maioria das vezes. Mas, às vezes, né? Toda regra tem exceção. Às vezes tem a exceção. E o ambiente não vai mesmo. Tá apodrecido e não tem jeito. O que mais? Temos mais perguntas? Ou contribuições? Ai, Darlene, eu acho que vale a gente falar, né, desse ambiente corporativo que, infelizmente, com a questão do home office, vem ficando bem desafiador, né, porque as pessoas estão confundindo as coisas e a gente está sendo atropelado com muitas reuniões, a gente não está tendo espaço, a gente não está sabendo dividir, né? Acho que a inteligência emocional entra aí também, né, Darlene? Saber dividir a sua hora de lazer, a sua hora de trabalho. E aí entra também essa questão dos gestores, né? Quando a gente percebe um time adoecido, todo mundo falando a mesma coisa e o gestor não percebe que aquilo pode estar comprometido com ele, é um desafio. Aí a gente se sente muitas das vezes culpado, achando que o problema é com a gente, que é muito o que você falou e não é, e está na hora de mudar, sabe? Eu vejo aí colegas, aí não vou falar nomes, porque a gente está gravando para não comprometer, mas que falam, eu não posso pensar em falar que estou estudando porque eu tenho medo de ser demitido, porque a pessoa ela é vingativa. Então, assim, a gente não pode viver num mundo em que a gente tem medo, a gente tem que estar sempre crescendo. Então, assim, hoje a inteligência emocional seria bom se todos compartilhassem, se todos os gestores fizessem esse exercício também, porque é adoecedor. Darlene, quando me conheceu, eu estava com um início de burnout e falei para ela, ou eu saio da empresa ou eu enlouqueço. E aí, no início, eu ainda achava que o problema era eu, né, Darlene? Mesmo sendo coach, mesmo trabalhando, eu falei, Darlene, não é possível, o problema não é meu. Aí ela, não, Dri, não é você, calma, vamos lá. Você que não serve para essa empresa, pode ser que outras pessoas aguentem, você não tá e não se sinta mal. E eu tive que fazer esse exercício para entender que o problema não estava comigo, eu que não estava bem ali, e hoje eu estou bem em outros lugares. Então, assim, realmente... A gestão, quando não é bem liderada, né, Darlene? Quando a gente não tem um gestor bem estruturado, ela vai adoecendo as pessoas. E aí que eu acho que vale os CEOs entender quem são as pessoas que eles vão colocar no papel de liderança, né? Vamos entender a inteligência emocional. Aí entra mais os soft skills do que os hard skills, que é o que você falou lá no início. As pessoas contratam porque o cara é isso, porque o cara é aquilo. Eu estou falando porque eu vim do meio acadêmico. Cheio de certificação. Cara, o cara pode ser o PhD lá na Austrália, mas ele é péssimo com pessoas, ele não sabe lidar com as pessoas, entende? Não sabe manter um time motivado. Então, assim, é desafiador mesmo. É muito desafiador. E o que tem acontecido, né, gente? Porque eu pesquiso muito nisso, estou muito envolvida com isso. Eu falo, a gente está num momento de transição. Eu acredito que por conta de tudo que tem acontecido vai dar uma acelerada, mas mesmo assim essa acelerada, eu não acredito em menos aí de 5 anos. Então, eu acho que a gente vai... Sabe, eu sempre faço uma analogia que é o seguinte, como é que a gente está? As pessoas vão começar a ter mais consciência, até porque existem hoje muito mais informação, né? Eu já treinei alguns líderes, até assim, quando eu fazia... Treina líder ou treina as pessoas, né? Os líderes, por vezes, eles chegaram ali naquele cargo, eles acham que... Eles não abrem a mente deles para, de repente, olhar outra coisa, é muita resistência. Aí eu comecei, poxa, melhor eu treinar o pessoal, né, o time, para lidar com essa situação, do que eu tentar bater ali, bem que eu atendo líderes também, porque eles não acham, entendeu? É muito raro você pegar um líder, e vocês aqui hoje vão trabalhar, né, trabalham, já entende que a equipe tem que ser autogerenciável e tal, e quando você tem isso, você começa a ser destaque, começa a ser convidado, eu pensei, é mais fácil começar a treinar, vou atingir um maior número de pessoas do que os líderes. As empresas, sim, começaram a entender, né, eu até falo, né, tem o Simon Sinek, que é um das minhas referências em liderança, ele fala, 100% das pessoas são 100% dos clientes são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Então, assim, já existe esse movimento
forte, mas que ainda leva um bom tempo para atingir as pessoas, porque as pessoas elas não querem estar erradas, elas não querem abrir a mentalidade dela, então vocês precisam se blindar emocionalmente, porque a sua paz interior, só você pode permitir que alguém tire, entende? Não, você não pode dar esse poder para um líder. Claro que assim, né, igual você falou, tem reuniões, tem uma série de coisas que não sabe controlar, poxa, você precisa aprender a falar não, você precisa aprender a negociar. Você também, como colaborador, não vai esperar do seu líder. Gente, os líderes, infelizmente, raros que estão abrindo a mente para isso. O que eu já atendi de pessoas, ontem eu fiz uma live, que teve que ir para psiquiatra, a Adriana falou que estava ali em pré-burnout, e muitas vezes a gente não tem essa noção, às vezes a gente não consegue mesmo, mas a gente também precisa aprender a negociar. É uma das coisas que eu falo na minha mentoria. Você também, será que você precisa estar em todas as reuniões mesmo? Eu tenho mentoradas da turma da LEAD, que, nossa, toda reunião a chefe dela não podia, mandava ela ir. Não vou falar quem é, né, para não abrir aqui, para não ficar chato, mas assim, não é a LEAD. Mandava ela ir. Na verdade, ela tratou comigo até isso individualmente, porque ela não queria se expor. E aí, eu falei para ela, começa a falar não. Mas não é não, simplesmente assim, começa a negociar. Peraí, precisa realmente ir para essa reunião? Não pode falar que ninguém vai? Porque às vezes tem reuniões que a gente realmente tem que ir. Mas muitas reuniões a gente talvez não tenha que ir. Não precisa ir ninguém. E eu vou falar, gente, que tem muita coisa que pode ser resolvida pelo WhatsApp, por um e-mail. E a gente precisa tomar essa iniciativa para resolver. Porque o povo ainda não tem a mentalidade de que a gente tem outras tecnologias, que a gente tem outras formas e que depois a gente oficializa num e-mail. Eu sei, né? Hoje o Movimento Ágil, como vocês são deles, né? Tem as dailies lá, que são 15 minutos. 15 minutos é mais que o suficiente. Se tiver um negócio, já não é mesmo, entendeu? Peraí. Então, também tem que olhar para isso. Será que eu preciso estar em todas? Quando eu falei isso para ela começou a questioná-la, claro que com tom de voz, tem tudo técnica, tá, gente? Não é assim direto, não. Claro que com tom de voz, com rapport, com entendimento da situação, com a visão sistêmica, né? Porque ela também tinha condições de saber se era... como é que se diz? Ela tem o conhecimento do trabalho dela, ela tem o conhecimento do todo. E tem reunião que a gente fala, não preciso ir. E aí ela começou a falar, falou assim, olha, ela se posicionou, falou, não, eu entendo que essa reunião talvez a gente não precise, depois eu alinho com fulano lá, que eles resolverem. Ou se tiver alguma coisa, eles ligam aqui, me chamam, ou então pede. E outra coisa que também pedi para alinhar ela, quando a chefe dela mandava ela para as reuniões que ela não podia, porque começa a terceirizar para todo mundo, né, os líderes que por vezes não conseguem. Eu falava assim para ela, tá, se é uma reunião que você entende que não tem negociação, você fala assim, qual que é a sua expectativa? Qual que é o objetivo dessa reunião? O que você volta? Porque ela falava assim, eu vou lá, eu não sei da situação, só fico lá fazendo presença porque tinha que ter alguém da área. Não, você precisa começar a se posicionar. E aí a vida dela mudou da água para o vinho. Então, assim, às vezes, é aquilo que eu falei, são comportamentos que a gente não tem noção que a gente tem que mudar. Porque ninguém orienta isso. O seu líder, teoricamente, que é a pessoa que vai te orientar, faz tudo errado, em quem você vai se espelhar, né? Em quem você vai modelar, né? E é isso. Daniele, quando abrimos a mente para algo novo, o universo conspira para a mudança. Geralmente dá incompatibilidade quando abrimos o universo, sabe? Exatamente isso, gente. A mente ela é muito poderosa. Tudo que você bota foco, aumenta, expande. Então, assim, se você tá com um foco que lá é ruim, que lá é raiva, que o seu chefe é isso, que o seu chefe é aquilo, isso só vai ampliar e se expandir. A partir do momento que você abre a sua mente para outras coisas, é simples assim, mas não é fácil, tá? É simples mesmo assim, mas eu sei que é difícil pra caramba. O que mais? Nossa, concordo com tudo, Adriana. E isso mesmo, é tenso, né? E também, bem, né, Darlene, eu acho que entra, assim, né, nesse mundo corporativo, como você falou de WhatsApp, a gente também tem que saber limitar isso, porque o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho e as pessoas acham que no domingo de madrugada, 3 horas da manhã, tem que te mandar uma mensagem do trabalho. Então, mas aí eu quero falar isso para você. Isso não vai mudar, isso vai piorar. Não, sim, isso mas aí vai piorar. A gente também tem que saber limitar isso, né? Quando eu falei para você que eu estava com burnout na outro emprego,
Quando eu separei e tive 2 números, um corporativo, Darley, minha vida mudou, porque eu desligava o telefone no horário que eu não estava, bloqueava os números do pessoal, ninguém me enchia o saco, entendeu? Porque, assim, é um desafio você saber lidar. Tipo, tinha gente, cliente, né, que no caso era aluno, me ligando 5 horas da manhã. Professora, eu vou te ligando agora porque é o horário que eu posso, porque faço plantão, falei, mas eu não faço, eu durmo às 5 da manhã. E sabe? Então, assim, aí você tem que sair botando limites. Então, assim, esse falar não que você falou, acho que é para tudo, né, Darlene? É para a gente também, porque a gente acaba trazendo uma ansiedade muito grande e acaba atrapalhando todos os nossos sentimentos, e aí vem a frustração, aí vem aquele sentimento de que não estou dando conta, e não é isso. É porque as pessoas já estão ultrapassando e a gente não está sabendo dar limite a essa passagem, né? E é isso que eu ia falar. Isso não vai melhorar, tá, gente? Isso vai piorar. Com home office, a vida já misturou. Não tem mais horário de trabalho e horário das coisas, né? Tá tudo misturado. Eu não estou defendendo isso, tá? Mas é uma tendência. Isso não vai mudar e vai piorar. E aí, o que eu posso fazer nessa situação, Darlene? Você coloca o limite. Você não tem que olhar. Você não tem que atender. E se ligou, gente, o telefone é para ligar. Né? Se ligou, o telefone está ali, você olha, assim, peraí, é alguém da minha família? É um número que eu conheço? Vai morrer? Não, não atende. Você tem que se blindar. Aí o WhatsApp, depois das 10 da noite, meu WhatsApp vai para o silencioso. Eu só olho o WhatsApp que eu quiser. Eu sou dona da minha vida. Entende? Eu sei que tem toda etiqueta, eu ensino essa etiqueta, mas até chegar em todo mundo, não vai acontecer, vai piorar, porque a pessoa, assim, ela está no home office, principalmente quem tem filho, deve fazer, vai trabalhar de madrugada. Aí ela vai te mandar o WhatsApp de madrugada. E eu não tô defendendo isso. Eu estou dizendo que você é que tem que colocar os seus limites. E assim, gente, vai morrer? Vai isso, vai aquilo? Então me liga. Ó, tem o telefone na minha casa para caso de vida, porque se tiver alguma coisa morrendo. Mas assim, vamos combinar? Se vocês, eu já trabalhei em empresa que parava a produção e podia parar, realmente podia ter caso de vida ou morte. Se você não trabalha em coisa de produção, se o aluno só pode resolver 5 horas da manhã, sinto muito, minha filha, não é possível que ele não tenha nenhum tempo no horário comercial que ele não possa. Não atende, simples assim. Não atendi. Não atendi por quê? Não vi. Não precisa nem ficar dando, entendeu? Explicação. Não vi, estava dormindo, estava sei lá o quê. Desliga, você tem que se blindar. Gente, isso é muito sério. A gente vai ter que se blindar. É a gente. O outro, vocês estão tendo esse conhecimento, o outro ainda não tem. Vocês podem até começar a ter essas etiquetas de não fazer esse tipo de coisa. Mas os outros vão fazer e eu falei, a tendência é piorar, infelizmente. E aí você tem que se blindar. A sua paz interior é só você que permite tirar, mas ninguém. E, gente, alguém tem uma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para Darlene? Alguém quer tirar alguma dúvida? Vamos aproveitar aí, qualquer minutinho aí com a Darlene. Darlene, eu acho que é muito importante, não é à toa que a gente está na segunda semana que a gente está tratando sobre autoconhecimento, né? Semana passada nós falamos sobre parte comportamental também, qual o perfil de cada um, do nosso time, qual é o nosso perfil, nós fizemos uma pesquisa, né? Foi bem legal, e novamente aqui, né, eu falo diante de 4 livros, um é de agilidade, 3 de autoconhecimento, e o quanto é importante a gente se autoconhecer, né? E mesmo assim, muitos são desafios, então, por mais, são muitos desafios pela frente. Então, por mais que a Adriana, como ela comentou, eu vou procurar um ambiente que eu esteja tranquila, o que bata a mesma mentalidade, mas a gente sabe que a gente ainda encontra resistência, né? E mesmo com todo esse conhecimento, com toda essa eu que já estou sendo mentorada por você há 1 ano, eu estou enfrentando vários desafios, né, com a minha equipe, resistência. A gente sabe que a empresa que eu estou passando agora está um momento de transformação cultural, então não é fácil, né? É claro que já é meio caminho andado quando a gente tem o match lá com líder, né, no meu gestor, mas a gente sabe que vai encontrar outras pedras no caminho. E é muito bom receber essas orientações aí e saber que cada vez mais a gente tem que ir atrás do nosso autoconhecimento.
porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, tem vários perfis diferentes, a gente tem que estar preparado para estar recebendo, né? Uma coisa que você ensina muito, me passou, será que aquela pessoa não gosta de mim? Né? Até na última reunião que nós tivemos, e será que ela não gosta de mim porque ela falou assim, assim, assim? Não, se ela está ali, não é porque ela seja uma má pessoa, é que ela está compondo o time. Alguma coisa ela deve ter de bom, nem que seja os olhos brancos, ou o branco do olho da pessoa deve ser bom. Então, assim, a gente tendo uma inteligência emocional e equilíbrio, vai ser muito mais fácil a gente lidar com as pessoas. Né? Então, é isso que tu sempre está mostrando, está ensinando, confirmando, repetindo para a gente, e é por isso que você está aqui, né, conversando conosco e dando essas dicas aí bem valiosas, e é isso, acho que é isso mesmo, acho que essa questão do autoconhecimento é primordial, né, até conheça-te a si mesmo, né, que Não, de e a primeira Aristóteles, pessoa, né, gente, que a gente tem que aprender a lidar é com a gente mesmo. A gente fica, tem que aprender com o outro, eu tenho que aprender a lidar com as pessoas, com o outro, com o outro, com o outro, mas o primeiro que a gente tem que aprender é a gente mesmo. E eu falo, é um desafio, eu fiz essa jornada, eu trabalhei 23 anos corporativo, eu já chorei muito no banheiro, já passei muito mal, já fiquei muito doente, já tive problema de coluna, já tive infecção de urina, já tive na minha época não tinha burnout, né? Hoje fala muito, né? O burnout era muito da área da saúde, mas eu hoje, tendo esse conhecimento, quanto burnout eu já não tive, então, assim, por conta de ter passado isso, é que eu venho falar para vocês dessa importância da gente se conhecer, entender as nossas emoções, isso é base, não tem como ser um profissional de alta performance, não tem como ser autogerenciável, não tem como nada das coisas se você não estiver bem, né? E eu costumo brincar sempre dizendo o seguinte, né? Você já viu gente que tá de bem com a vida, encher o saco, ser mal-humorado, não colaborar? Você já viu? Não. A pessoa está num estado de sofrimento. Se ela está ali daquele jeito, ela está em estado de sofrimento. A gente entra em outra seara, né? Vamos ter empatia, vamos ter esse sentimento, né? Porque é aquilo que eu falei. E aí a gente, claro, precisa ter isso primeiro com a gente, porque não tem como... Dani, sabe o que é legal nesse... aquilo que a gente não tem. Sabe o que é legal nesse grupo? Porque a gente sempre está compartilhando, né? Nossas felicidades, nossas angústias, é bem legal. Teve um momento que, com a Carla Cirilo, que ela falou sobre 5 desafios da equipe, onde ela falou, é muito fácil, né, a gente colocar a culpa no outro. A culpa é do outro, nunca é nossa culpa, né? Então... mesmo que a gente tenha um pouquinho desse conhecimento, todo dia a gente está refletindo, será que eu poderia fazer diferente, agir diferente? Todo dia a gente tem um dia novo, né, Darly, para fazer diferente, isso você ensina para a gente, né? Todo dia tentar ser um pouquinho melhor, e é uma coisa que eu compartilho sempre contigo e com meus colegas, que eu sempre falo com o meu gestor, até mesmo, hoje não tenho vergonha de dizer, na minha própria entrevista, que eu não sou dona da verdade, que é óbvio para mim, não é óbvio para ele, que eu estou aqui para estar junto, né, como parceria. E é isso, é uma das coisas, você estar segura, se entender, acho que é o primeiro passo, né? Se conhecer, né? Eu vou contribuir com uns 5 centavos aqui. Em relação ao autoconhecimento, eu assisti um treinamento de comunicação não violenta, né? E aí tem toda a estrutura lá de você falar com a pessoa, aí você faz o pedido e tudo mais. E um dos maiores problemas, assim, que todo mundo na ligação encontrou, assim, que estava também na chamada, falar, o difícil é a gente entender o que a gente está sentindo para saber passar para o outro, né? Então, volta o desafio 3 etapas antes. Antes de você ir lá comunicar para a pessoa e fazer um pedido de uma forma que ela entenda, você tem que entender por quê. Eu estou frustrado? Eu estou triste? Eu estou bravo com o que aconteceu? Primeiro você entende isso para depois, vou amenizar, construir a frase lá bonitinha e passar para frente. Então, é um desafio realmente, assim, diário, né? Igual a Lidiane que acabou de falar. Cada dia é uma novidade, assim, porque cada dia você vai ser surpreendido com uma coisa nova que vai acontecer no seu dia. E você tem que ter a velocidade mental ali de, não, calma, vou reverter isso aqui para devolver para a pessoa de um jeito mais tranquilo, né? Porque também não adianta você ficar levando porrada e devolver porrada, né? Porque senão ninguém vai sair do lugar, né? Não vai resolver muito. É o que eu sempre digo, é só o amor que constrói, gente. Você já viu alguma coisa sendo construída no ódio? Tá lá, as guerras em todo quanto é lugar. Não rola. Não,
se não for no amor, se você não buscar, né, e sempre a gente, né, isso, e eu falo porque eu sofri demais, né, o que eu ensino hoje foi o que eu sofri, isso que a Adriana comentou, de gente ligando, gente, eu já trabalhei assim em virada de projeto, que eu estava lá no banheiro passando mal, né, não conseguia sair mesmo, porque você começa a passar mal de várias coisas, você come mal, não dorme direito, e a pessoa tá lá no banheiro, como é que você, né, como é que você sai do banheiro? E eu passei mais mal ainda. Aí eu fui começar a entender e vi que assim, bom, e tem gente que não vai mudar, né? E aí vai continuar, assim, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me blindar, né? Infelizmente, tem muita gente assim. Acho que é isso, né, Darlene? Você tem um curso, a gente não quer te prender mais. Já passou do horário. Eu fico aqui que eu viajo, né? Posso ficar até, mas eu tenho curso. É importante. Você tem lá o seu lá, a gente só tem a agradecer, Darlene, mais um dia. Tenho certeza que o pessoal adorou aí. Todo mundo sempre pode aprender bastante. E é isso. Mais uma vez, Darlene, você arrasa, você sabe disso, que aqui só tem fã seu, todo mundo te curte, te segue, então pode contar com você também. E, Darlene, deixa eu só interromper aí. Quando é que vai ser teu curso? Segunda-feira, né? 14? Deixa eu falar aqui para vocês, colocar rapidinho. Eu vou fazer, né, a semana não, 3 dias, que é muito conteúdo, não dá para ser num dia só, né? Então vai ser segunda, terça e quarta, um evento que chama, né, profissional, né, quer ser um profissional reconhecido e desejado pelo mercado, né, quer escolher aonde você vai trabalhar e ser promovido. Isso depende muito dos seus comportamentos, né? Você crescer na carreira é basicamente, claro, as suas competências técnicas, mas também muito mais ainda os seus comportamentos, né? Então, semana que vem eu vou fazer esse evento, segunda, terça e quarta, que vai ser online, gratuito, inscrição aí, ó, inscrição da Darlene Paula também tá no link lá do meu perfil do Instagram. Então, se inscrevam, né? Vão lá participar. Depois desses 3 dias, já vai ser bastante dias ali de aprendizado, mas você vai abrir as aulas as vagas para minha mentoria, né? Quem entender aí que chegou a hora de passar por todo esse processo, entender tudo isso, né? Pegar minha experiência, que eu já estudei, aí fica à vontade. Mas nesses 3 dias já vai ser... Eu brinco dizendo que vocês já conseguem correr ali, né? Porque o ambiente corporativo é uma maratona, né? E cada hora a gente está correndo uma nova, né, Adri? A Adri, quando me procurou, eu brinco que ela já tinha corrido 40 quilômetros, só faltava 2, né? E aí agora vai começar a correr outro. E aí essa outra maratona que a gente tem que correr direto aí com novos projetos, novas coisas, essa é a ideia, se aprofundar em todas essas áreas aí, né, de conhecimento para ficar um pouco mais leve, né? Fora isso, tem o Instagram, né? Pelo menos eu sigo as tuas dicas lá, tem muita dica que dá para a gente colocar logo em prática no dia a dia, bem legal. Então, é o que eu sempre falo por fora, né, com as pessoas que eu converso, é bom frisar que tem muita dica bacana, que todo dia você posta aí, e aí para vocês acompanharem, tá bom? Obrigada, gente. E qualquer momento pode me chamar também, sou super acessível, acho que assim, por vezes, né, tem dúvidas mais... que às vezes fica, né? Não fica apanhando os pensamentos, não. Pode contar comigo, tá bom? A gente vai querer agendar uma de dar um espaço na sua agenda aí, vai pensando quando você puder aí estar conosco novamente. Então, a Darlene dá muita dica de LinkedIn, de carreira mesmo, acompanha você bem próximo. Então, assim, não é à toa que eu estou falando, porque simplesmente ela assim me fez ter um olhar, uma perspectiva do mundo totalmente diferente do que eu tinha. Então, eu super recomendo, tá bom? Darlene, muito obrigada, viu? Agradeço muito sua presença, muito obrigada, sabe o quanto você é especial para o nosso grupo, não só para mim, como para o nosso grupo, porque você tem um dedinho sim no nosso grupo, viu? E seja sempre bem-vinda. Ai, obrigada. Obrigada a vocês aí por terem me convidado, por estar sempre aí também me apoiando. Eu agradeço muito. Obrigada mais uma vez. E eu vou sair, porque eu vou entrar aqui na outra. Isso aí. Beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada, Adri. Valeu. Tchau, gente, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, obrigada, gente.